Olá, o tema de hoje, por que Deus criou as famílias? Uma resposta óbvia para esta pergunta é que as famílias existem para cumprir o propósito de multiplicarem as pessoas e encherem a terra. Foi isso que Deus ordenou a Adão e Eva no princípio. Multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas essa não é uma resposta suficiente, porque Deus poderia ter criado os seres humanos com a capacidade de se reproduzirem como os vermes da terra. Ele poderia ter pulado a infância e ter evitado toda a ideia de um casamento que dura pelo resto da vida, bem como os anos de infância e de criação dos filhos. Então, por que Deus criou e ordenou que homem e mulher se casassem para terem filhos pequenos e frágeis e passarem anos e anos criando esses filhos em relacionamentos familiares? Estou admitindo que lares de pais sozinhos são famílias, assim como corpos são corpos mesmo quando perdem um membro. Oferecemos 6 razões bíblicas que explicam por que Deus fez as coisas à sua maneira. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher de modo que o gozo deles chegasse à plenitude por compartilharem o dom da vida, não por viverem isolados. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. O casamento é instrumento mais básico de estender e expandir o gozo de Deus no bem do próximo. Mas as pessoas solteiras também experimentam isso, em amizades preciosas e na vida do corpo de Cristo. Precisamos tanto disso que criancinhas sem famílias se tornam autistas. Segundo, Deus criou o casamento como um anúncio do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Gênesis capítulo 2, 24 e Efésios 5, 32. Esta é a razão mais profunda porque Deus odeia o divórcio. Votos de casamento rompidos deformam o retrato do indestrutível amor de Cristo por sua noiva, a igreja. Terceiro, Deus criou a paternidade para revelar aos filhos e a todos nós a paternidade dele mesmo, bem como o seu poderoso e amável cuidado. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, 7. Deus é revelado nas Escrituras principalmente como pai e, em grau menor, como mãe, porque, conforme eu penso, ele tenciona ressaltar sua autoridade e poder orientador, protetor e supridor. Numa família que tem pai e mãe, Deus chama os pais a cumprirem esta responsabilidade especial. As mães equilibram e complementam esta responsabilidade de muitas maneiras, em especial com calor, ternura e cuidados exclusivos das mulheres, os quais constituem seu próprio vigor. Famílias existem para revelar Deus aos filhos. Quarto, Deus criou famílias com pais e bebês que têm de crescer para que os pais e todos nós pudéssemos aprender que a fé é semelhante a tornar-se uma criança. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, versos 13 e 4. As famílias revelam não somente como Deus se relaciona conosco, na amável provisão, autoridade, força e orientação dos pais, mas também como devemos nos relacionar com Ele, na dependência feliz e completa que uma criancinha demonstra para com seus pais. Quinto, Deus estabeleceu as famílias para que essas transmitam a verdade dele e a nossa fé, de uma geração para outra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os
na disciplina e na admoestação do Senhor. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 4. Ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Salmo 78, do 5 ao 7. E, por fim, Deus criou as famílias para revelar a maneira como os membros da igreja devem se relacionar uns com os outros, ou seja, como uma família de irmãos, irmãs, mães, pais. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, disse Paulo, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães e às moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo chamava constantemente os outros crentes de irmãos e irmãs. No reino vindouro não haverá casamentos ou geração de filhos, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. A família, como a conhecemos agora, será mudada, mas no tempo presente ela existe para revelar Deus ao mundo e elucidar relacionamentos no corpo de Cristo que permanecerão para sempre. Eu quero orar pela sua família. Meu Pai, o Senhor me deu uma família e eu te louvo pela família que tenho. Assim também peço em favor de todas as famílias, meu Pai, que haja o sentimento de amor em tudo, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, com os filhos, para com os pais, e que esse amor fortaleça essas relações e que elas alcancem a sociedade. Porque nós sabemos que a família é a célula mater, a célula mãe da sociedade. Se queremos dias melhores, precisamos que as famílias sejam melhores. Portanto, proteja os lares, proteja as famílias, é o que eu te peço. Amém e amém. Que Deus abençoe seu lar e que esse lar seja um lar de paz e de amor. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.